Olá, hoje eu vou explicar um pouco para você sobre o que é economia. Vou dar alguma noção básica para você entender melhor. Eu sou Felipe Fernandes, eu sou economista, especialista em finanças pessoais e não só hoje vou falar de economia, eu vou trazer vários assuntos sobre economia para você, taxa, Selic, CDI, CDB, várias informações do mercado financeiro e econômico. Fica ligado que vai ser muito bacana. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva aqui no canal, deixa seu like e olha, vou te dar uma dica, estuda economia, você não vai se arrepender. Muito bem, já começando aqui te explicar, eu vou ilustrar para você entender bem como é que funciona, o que é economia. Primeiro, economia é uma ciência humana, estuda a administração dos recursos para o bem-estar, já que os recursos, eles são escassos. Ou seja, economia ela não é só do ponto de vista financeiro ou algo que te ajuda a entender finanças, mercado de capitais, mas no geral estuda também os fenômenos e as ligações que existem entre agentes econômicos, que é o que eu vou explicar para você aqui também. Economia também significa, se você traduzir a palavra e entender a origem, administração de um lar. O padrão de vida de um país, ele depende da produção e do consumo de bens e serviços. Então, esse fluxo de produção e de consumo, ele colabora para o bem-estar, para o desenvolvimento de uma sociedade e de um país. Muito bem. O que eu vou explicar para vocês aqui agora é um pouco da relação que existe dentro de um sistema econômico. Primeiro, a gente tem três agentes aqui que são muito importantes e que, portanto, formam uma economia. Aqui tá claro, tá super bem resumido, tá bem simples para você entender. Primeiro são as empresas. As empresas são aquelas que oferecem produtos e serviços para quem? Para as famílias, que a gente chama, que são as pessoas, né? Então, para você entender melhor aqui, imagina que seja CNPJ e CPF. Então, existe uma relação entre as empresas que fornecem para as famílias produtos e serviços para que elas possam sobreviver e bem, e as famílias também oferecem às empresas algo em troca. O que as famílias oferecem? O seu trabalho, portanto elas recebem a renda do seu trabalho e, portanto, elas podem consumir os produtos e serviços dessas empresas. As famílias também oferecem para as empresas, às vezes, imóveis para que sejam remuneradas em formato de aluguel, enfim. São vários pontos de ligação que existem entre famílias e empresas. Outro ponto muito importante é que existe um outro agente econômico aqui chamado governo. Pois é, o governo ele precisa garantir, ele precisa dar estrutura e apoio e suporte para que a relação entre empresas e famílias, em pessoas, numa sociedade, seja a mais benéfica possível e a mais duradoura possível. Por isso que o governo trata de garantir às pessoas direito à propriedade, garantir que a oferta desse serviço para as empresas sejam baseados em uma consolidação de leis. O governo trabalha para que, quando há algum problema econômico, quando a gente tem alguma crise, ele precisa entrar em ação para garantir que o país continue saudável, para que essa relação continue sendo duradoura. Existe um terceiro elemento aqui numa economia, que é esse RM aqui. E o que é o RM? É resto do mundo. Porque uma economia, você tem uma economia doméstica, você tem as empresas, as famílias, você tem o governo, e aí essas empresas, esse sistema, ele se relaciona com o resto do mundo. E isso se conecta em vários momentos. E aí, gente, tudo é regido por políticas, né? O economista, ele na formação dele, ele entende as conexões que existem entre empresas, famílias, governo, resto do mundo, que são milhares de conexões. Por isso que o economista, ele também é um cientista. Por isso que a economia chama ciência econômica. Porque você aprende muito com o passado, você já passou por crises, a gente já viu muita coisa acontecendo, existem teorias
centenárias que são usadas e são entendidas até hoje, mas cada vez a gente vive uma coisa diferente, o avanço tecnológico, o acesso à informação, tudo isso muda a dinâmica de relacionamento nessa rede inteira. Então, quando um economista olha para uma crise econômica, quando ele olha para uma taxa de juros, quando ele olha para um desemprego, para uma renda, ele tem a capacidade de fazer essas várias conexões que nem todo mundo tem, nem todo especialista consegue, justamente por não ter passado por essa formação. Mas ele nunca sabe de tudo. Eu me lembro de um professor muito querido que eu tive, que era o Flávio, o finado professor Flávio. Ele falava que o economista ele nunca para de estudar. Você tem que entender de céu e inferno, assim, uma distância gigantesca. Tamanho é as possíveis ligações dentro de uma economia. E aí, quais são as matérias que eu tive no meu curso de economia? Bom, eu tive as básicas, né? Até anotei aqui para não esquecer. Matemática geral, matemática financeira, direito, contabilidade. Eu tive microeconomia, então são funções de produção, capital, trabalho, monopólio, oligopólio, oferta, demanda, que foi super bacana entender tudo isso. Macroeconomia, então eu tive governo, PIB, gestão de um país, de mundo, transações, que foi fantástico também. Estatística e econometria, meu amigo, pensa num negócio complexo, mas muito importante, passei por isso também. Tive perícia econômica financeira, então num processo judicial onde existem discussão de valores ali, o juiz ele pode nomear um perito, seja um contador ou um economista, para fazer uma perícia econômica financeira e ele possa julgar com base nisso. Economia do setor público, que eu amava essa matéria para entender juros, taxa, endividamento, oferta, demanda, era muito legal também, economia do setor público. História do pensamento econômico, que é sensacional, muita coisa você entende do que está acontecendo por uma história de formação econômica. Então por que que os agentes reagem desse jeito? Por que que existe uma forma de agir ou de reagir diante de alguns estímulos? A história do pensamento econômico ajuda muito a gente a entender isso. Eu espero de verdade que tenha dado para você entender assim o básico sobre o que é economia e para que serve a economia, quais são as matérias que a gente estuda. Um grande abraço, fica na paz.